tampão em cima. Primeiro a gente deve ter tirado então o parafuso de baixo. E depois, então, tira o tampão em cima, então deve ter certificar que já atarrachou de novo o tampão lá embaixo. Depois pega o livro e vê como é que é o óleo que deve ser colocado ali. Então a gente não coloca o óleo. E a gente salva, pode economizar 15, 20 cruzeiros. Então nós aprendemos a fazer isso. Esses 10, 15 cruzeiros começam a ser uma quantia cada vez maior. Eu creio que uma das maiores bênçãos que os crentes perdem é que membros diversos da igreja sabem fazer trabalhos diferentes. E nós devemos realmente cuidar uns dos outros. E nós devemos fazer um intercâmbio das nossas habilidades. A pessoa pode ser capaz de colocar madeiras especiais ornamentando a minha sala jantar. O outro pode fixar um determinado aparelho, consertá-lo. Então há um intercâmbio entre as habilidades que as pessoas têm. E o último ponto é nós descobrimos a razão de Deus para a falta de fundos. Em primeiro lugar, se a conta está lá, chegou o dia de pagar e eu não tenho dinheiro, Deus não está provando a minha fé. A segunda coisa, se Deus não fizer provisão do dinheiro, é que eu não preciso do dinheiro. A terceira coisa é que o dinheiro foi providenciado, mas eu o gastei mal. Quando eu estava indo ao seminário, eu fui ao seminário e disse: Senhor, eu quero que tu proves a minha fé. Eu quero que tu me des fé. Porque eu não cria que Deus se preocupasse com todos os detalhes da minha vida. Você já pediu a Deus que lhe desse paciência? O que é que Ele deu a você? Tribulação. Você já pediu a Deus que lhe desse fé? Sabe o que é que Ele faz? Ele coloca você numa situação em que você pensa que não há esperança, que não há resposta, não há solução. Eu fui ao seminário, quando nós chegamos lá descobrimos que a minha esposa estava esperando o bebê. E ela não podia arranjar emprego. E eu não podia arranjar emprego. Isso foi em 1960. Nós estávamos atravessando uma recessão econômica nos Estados Unidos. E finalmente eu arranjei um emprego por $30 por mês. Mas as nossas contas eram de $140 por mês. E naquela ocasião nós estávamos lendo um livro devocional que era Os Segredos de Hudson Taylor. E Hudson Taylor disse que a obra de Deus feita segundo os padrões de Deus nunca carecerá de sustento. E Hudson Taylor disse: eu não preciso ir aos homens para lhes pedir dinheiro. Posso apenas ir a Deus, porque Ele sabe das minhas necessidades. E quando Ele sentir que as minhas necessidades devem ser atendidas, Ele proverá. Então Carol e eu decidimos não contar a ninguém as nossas necessidades. E nós íamos contar apenas ao Senhor as nossas necessidades. Eu disse: ok, Senhor, eu vou confiar em Ti. E depois de uma semana, eu comecei a entrar em pânico. Eu estava preocupado, Deus não iria prover certamente. E eu disse: Senhor, eu não quero ter um bebê inválido. Eu não quero que as pessoas pensem que eu não estou provendo as necessidades. Mas no fim do mês todas as minhas contas foram pagas. E eu tinha todos os detalhes escritos num diário. Então eu estava muito arrependido de não ter confiado no Senhor. E eu sabia que Deus só nos deixa num teste, numa aprovação, até que nós aprendamos a lição. Então eu disse: sim, Senhor, eu aprendi a lição, eu sei que Tu estás provendo. Então arranje-me um emprego. E no outro mês a minha fé permaneceu equilibrada durante 10 dias. E então depois desses 10 primeiros dias eu perdi toda a esperança. E eu entrei em pânico novamente. E eu disse: Senhor, Tu disseste que queria suprir as minhas necessidades. Mas no fim do segundo mês todas as minhas contas tinham sido pagas. E Deus tinha feito provisão de maneiras sobrenaturais. Eu recebi dinheiro de pessoas que eu nunca tinha conhecido. E então no fim do segundo mês eu estava realmente arrependido diante de Deus. Eu disse: Senhor, como é que eu pude deixar de confiar em Ti? Depois de todas essas maneiras maravilhosas pelas quais Tu providenciaste. Meu diário estava cheio de louvores ao Senhor pela Sua provisão. A maior parte dos meus colegas no seminário já tinham encontrado empregos. Então eu tinha certeza que o meu emprego estava me esperando, já logo seria encontrado. E eu disse ao Senhor que Ele podia ter certeza que eu ia confiar nele. Então no terceiro mês a minha fé só durou 20 dias. E eu novamente entrei em pânico. Mas no fim do mês todas as minhas contas foram pagas. Então eu realmente me arrependi. Eu disse: Senhor, perdoa-me por não ter confiado de fato em Ti. Como é que eu poderia ter duvidado de Ti? Eu voltava às páginas do meu diário e lia das maneiras maravilhosas como Deus tinha feito a provisão. Eu disse: Senhor, agora não me importa nem se Tu vais prover. Eu tenho muita fé. E eu disse a Deus que podia me colocar na lista daqueles que tinham muita confiança nele, que depositavam toda a sua fé nele. Eu podia me comparar a Moisés, a Elias, a todos eles. E eu aguentei até o dia 24 do mês. E em 3 dias eu precisaria de algum dinheiro. Então eu deixei que o Senhor soubesse que dentro de 3 dias eu precisaria de algum dinheiro. E a única maneira pela qual o dinheiro vinha era pelo correio. E eu fui no primeiro dia e não tinha chegado nenhuma carta. E certamente Deus sempre provê na hora. Então eu não vou precisar até o dia 27. Então eu fui no dia seguinte, também não tinha chegado carta. E eu estava ansioso pelo dia seguinte, porque eu queria mostrar quão grande era a minha fé. Então lá eu fui no dia seguinte, abri a caixa do correio. E o que é que havia lá? Nada. E eu olhei para aquela caixa do correio e disse lá dentro de mim exatamente como eu pensei que ia ser.
eu estava tão amargurado que eu disse, vamos esquecer de toda esta confusão crente. Vou sair do seminário e abandonar tudo isso o mais depressa que eu puder. Se essa é a maneira como Deus me trata, eu não estou interessado nesses negócios. Então eu fui para a nossa casa, que era num trailer móvel. Eu não disse nada a Carol. Naquela noite nós começamos a ter as nossas meditações devocionais. E naturalmente a essa altura eu já estava desmaiando. E nós estávamos lendo um livro que tem por título O Melhor que eu tenho para Ele. E no segundo parágrafo estava escrito: já faz 3 dias que você pediu a Deus alguma coisa. Você deixou de confiar em Deus, olhei para aquilo e eu comecei a chorar. E Carol me perguntou, o que é que aconteceu? Eu contei toda a história. E eu disse, eu sei qual é o problema. Deus sabe que eu sou um orgulhoso tão grande que a única maneira dele conseguir lidar comigo é permitir que eu vá à bancarrota. Então eu disse, está bem, pode me mandar para a bancarrota. E no dia seguinte eu fui à caixa do correio. Havia uma carta lá. Eu abri a carta e havia um cheque lá. E como era o meu hábito de sempre, eu primeiro fui olhar a quantia do cheque. E quando eu fui primeiro buscar o cheque, o Senhor me repreendeu. Aquela pessoa tinha me escrito 2 semanas antes. E eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Eu tinha escrito agradecendo pelo donativo de $10 que tinha me enviado. Deus me repreendeu e disse, por que é que você não começa a se interessar por saber quem são as pessoas, em vez de querer apenas o dinheiro? Então, com a minha grande fé, eu disse para mim mesmo, afinal de contas, $10 a mais não vai me ajudar a sair do meu problema. Então, antes de olhar o cheque, eu li a carta. Então eu fui para casa e disse à minha esposa que nós tínhamos recebido esta carta. E eu li a carta para ela. E eu disse, ele está mandando um cheque também. E eu mostrei o cheque para que Carol visse a quantia. Ela disse, $100? Ele virou depressa para vê-lo. E lá estavam $70 para o pagamento do aluguel do trailer onde eu morava, e $25 para o terreno onde ele estava estacionado, e o meu Volkswagen estava no tanque de reserva, e então havia $2,50 para encher o tanque, e havia $2,50 para a nossa comida da semana. E Deus tinha feito provisão de todo o dinheiro, centavo por centavo. E o senhor a quem eu devia pagar o aluguel não tinha vindo cobrar no dia anterior. Veio naquele dia. Deus sabia o dia que a pessoa viria receber e ele proveu o dinheiro a tempo. Desde aquele dia, eu nunca duvidei de que Deus está interessado em cada detalhe em minha vida. Ele tem me feito atravessar situações muito difíceis. Muitas vezes eu tenho perguntado a ele se ele não conhecia um caminho mais fácil pelo qual eu pudesse ser conduzido. Mas nunca duvidei mais de que Deus estivesse interessado em cada detalhe da minha vida. E ele quer provar-se a si mesmo da mesma maneira na sua vida. O outro ponto aqui é que uma das razões pelas quais Deus poderá deixar de operar é se houver algum pecado em nossa vida. Certa vez eu estava tendo uma reunião com uma organização e pela primeira vez na história daquela organização eles estavam endividados. Então uma das pessoas disse, olha, se cada pessoa aqui desse $5, nós conseguiríamos pagar toda a nossa dívida. E foi levantada a coleta e não houve provisão de todo o dinheiro. Eu era o único no auditório que sabia que o diretor daquela organização era infiel à sua esposa e dormia com a sua secretária. E nessas circunstâncias Deus não vai fazer provisão até que aquele pecado seja enfrentado. A última razão pela qual Deus pode não prover os recursos é que Deus pode querer me orientar para que eu faça uma grande mudança em minha vida. Ele pode querer me orientar para que eu comece a servi-lo de uma maneira nova. E Ele não vai prover até que eu tome esse novo passo e eu me oriente então segundo esta nova direção. Há um outro princípio importante relacionado com aprendemos a lidar com as nossas questões financeiras. E é como nós devemos programar o uso do nosso dinheiro. Em primeiro lugar, nós temos a quantia total de dinheiro que nós ganhamos. Então nós temos que subtrair daí os impostos. E isso nos dá um saldo. Então nós tiramos o dízimo. E isso nos diz quanto dinheiro nós temos para gastar. A razão por que eu coloco os impostos, isso se refere, creio que a INPS e que tais. Porque as escrituras dizem que nós devemos dar a César o que é de César. César não confia que nós vamos dar a ele o dinheiro que pertence a ele. Então ele já vem descontado do salário. Mas o Senhor confia em nós, deixa por nossa conta. Vocês podem fazer a pergunta, o Senhor dizima da renda bruta ou da renda líquida? Isso depende de você, se você quer que Deus o abençoe proporcionalmente à renda bruta ou à renda líquida. E depois nós dividimos os nossos salários por 12. E isso nos diz com quanto nós podemos viver cada mês. Essas porcentagens vocês podem mudar. Talvez só queiram usar 5% para a primeira coluna. A primeira parcela, então, depois que nós demos a Deus o que é dele, somos nós mesmos. Então nós pagamos a nós mesmos colocando esta quantia de dinheiro em economia, fazendo economia, investindo.
O homem que elaborou isso era um especialista em vendas. E ele ganhava muito poucos dólares por semana. E ele começou a aplicar isto na sua vida e viver dentro do que ele ganhava. E hoje ele é um multimilionário. Ele é assistente de consultas, de assessoria para uma grande firma. E a questão não é quanto dinheiro nós estamos ganhando. A questão é que nós vivamos dentro do salário que Deus tem feito provisão para nós. Então nós abrimos uma outra conta, que seria 20% desta quantia. E isso é o dinheiro que nós usamos para pagar para compras a crédito, dívidas que nós tenhamos. É dinheiro que nós separamos para uma emergência, ou queremos comprar alguma coisa de maior porte. Podemos usar o dinheiro para isso. Quando Deus faz com que surjam novas necessidades em nossa vida e permite que nós saibamos necessidades de outras pessoas, nós somos capazes de dar para auxiliar as necessidades dos outros. E o terceiro é 70%. Isto são as nossas despesas comuns para a nossa vida, para vestuário, para alimento, para aluguel. E quando nós colocamos essas coisas nessas diferentes divisões, Deus começará a nos abençoar porque nós estamos administrando bem o nosso dinheiro. Vamos curvar as frontes em oração. Deus quer que você e eu entreguemos a Ele a propriedade de tudo quanto nós temos. E isso certamente envolve a nossa vida financeira. Você está pronto a dizer a Deus: Senhor, a qualquer preço eu irei aplicar os teus princípios à minha vida financeira. Talvez demore vários meses para você conseguir aplicar tudo isto, para que você possa agir desta maneira. Está pronto a se entregar assim ao Senhor? Now, before we cover this last area, antes que nós tratemos do último aspecto do nosso estudo, eu quero dizer a vocês que esta semana foi uma bênção muito grande para mim. E eu posso dizer que a comunhão com vocês durante esta semana foi a bênção maior que eu já tive em minha vida. E por isso confiamos em que vocês estejam orando por nós, para que na medida em que o Espírito Santo nos dirigir, nestes dias que estão diante de nós, possamos voltar para compartilhar com vocês estes estudos em diferentes partes do Brasil. Porque o meu alvo e o meu ideal é que Deus levante homens no meio de vocês mesmos e que vocês possam levar esses princípios ao seu próprio povo. Por isso eu quero encorajá-los a aplicar esses princípios à sua própria vida, e Deus vai prová-los. Haverá ocasiões em que vocês não vão querer seguir esses princípios, mas ao passo que vocês provarem a Deus, Ele se provará a vocês de um modo extraordinário. De fato, é muito precioso eu poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito em minha vida. Mas o efeito será muito maior quando vocês puderem compartilhar com os brasileiros aquilo que Deus tiver feito em sua própria vida. Porque Deus está agindo tão poderosamente aqui no Brasil e o Espírito Santo está agindo em todo o país, como está agindo em toda parte do mundo. Por isso eu louvo a Deus por todos e cada um. O Senhor Deus disse em sua palavra que há um princípio que se você e eu aplicarmos a nossa vida, nós não só prosperaremos, mas seremos bem-sucedidos. E eu tinha uma ideia errônea a respeito desta palavra, porque eu achava que esta palavra significava alguma coisa diferente. Nós encontramos em Josué capítulo 1, versículo 8, que esse livro da lei não deve distanciar-se da tua boca, mas que deves meditar nele de dia e de noite, para que observes todas as coisas que estão escritas nesta lei, porque então o teu caminho prosperará, e então serás bem-sucedido. E no Salmo 1, versículo 1, o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aquele que medita será como o que é plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. E tudo aquilo que ele fizer, o que é que vai acontecer? Esperará. E assim Deus promete a você e a mim em sua palavra que quando meditarmos nela, prosperaremos. O que quer dizer meditação? A meditação é o processo mental e espiritual de se digerir as Escrituras, de modo que se torne uma parte viva da minha pessoa. Eu pensava que meditação era a pessoa ir lá para um lugar sozinha e meditar sobre Deus. E uma vez eu experimentei isso. E foi logo depois de um exame de teologia no seminário. E eu tinha aprendido sobre os atributos de Deus. E eu então aprendi que Deus era todo poderoso. E Ele estava em toda parte. E que Ele sabia todas as coisas. E que Ele era amoroso. Ele era verdadeiro. Ele era justo e misericordioso. E os meus pensamentos acabaram. Isso não fez coisa nenhuma para mim. Então eu desisti da ideia. Até que eu compreendi que meditar é pensar os pensamentos de Deus de acordo com Ele.
A meditação é como aprender uma língua. Há 3 passos para se aprender uma língua. Eu me lembro da minha primeira aula em espanhol. E então o professor chegou e disse isso nesse espanhol dele. E eu não sabia o que é que essas palavras significavam. Então ela explicou as palavras em inglês. E queria dizer naturalmente bom dia, classe. E eu então queria responder a ela. Então ela me explicou quais eram as palavras em espanhol. And I said, muy bien, gracias, ¿y usted? E então eu aprendi a responder desta maneira. E então corri para casa para dizer à minha mãe que eu sabia espanhol. E afinal eu comecei a aprender uma porção de vocabulário. E se alguém falava em espanhol comigo, eu então procurava traduzir ao equivalente em inglês para que eu pudesse compreender. Então, se eu aprendia a responder, eu procurava o equivalente espanhol daquilo que eu queria dizer. Então, procurava dizer em espanhol. E em 2 anos eu já podia fazer isso com certa facilidade. E eu pensava que eu sabia espanhol, até que eu fui a Honduras. E eu tinha então decorado algumas frases como esta. E então eu aprendi algumas palavras importantes como banheiro, onde é que está o táxi e as ruas onde eu tinha que ir. Então todos os dias quando eu ia lá para o instituto eu dizia bons dias, buenos dias José, bom dia José. E ele então respondia buenos dias Lorenzo. Então 4 dias eu fiquei cumprimentando desta forma. Então no 4º dia ele disse em inglês good morning Larry. O fato é que eu nunca tinha aprendido a língua espanhola, porque eu nunca aprendi a pensar em espanhol. Os missionários me dizem que eles ficam realmente entusiasmados quando pela primeira vez sonham em português. E então eles acordam felizes de ver que eles não pensaram em palavras inglesas. Eles estão começando a pensar em português. Deus diz na sua palavra que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os seus caminhos não são os nossos caminhos. E a nossa tendência é ler as escrituras e procurar resumi-las, então procurar reduzi-las ao nosso pensamento. Mas Deus quer que nós tomemos todo o seu pensamento no assunto, então procuremos expandir a nossa mente para pensar os seus pensamentos. Já leram nas escrituras alguma parte que é muito interessante e então chegam a uma parte que não faz sentido para você. E logo adiante outra vez faz sentido. Isso simplesmente indica a proporção e o quanto nós estamos pensando de acordo com Deus. Porque se nós estivermos pensando os pensamentos de Deus, aqueles próximos versículos seriam os nossos pensamentos. Eu me lembro de ler lá no capítulo 6 de Mateus, certa ocasião, quando Jesus disse aos seus discípulos, quem de vós, com todo o seu cuidado, pode aumentar 1 cúbito a sua estatura? Então, logo depois vem, por que estáis preocupados com a vestimenta? E para mim aquilo não fazia sentido. Até que eu compreendi que certas pessoas ficam muito infelizes pela maneira como Deus as fez. E eles procuram compensar agora pela maneira de se vestir. E então procuram compensar no exterior aquilo que sentem que falta no interior. E o espírito do homem é a única parte que confirma que as escrituras são a palavra de Deus. E a comunhão que a pessoa tem com Deus é efetuada no seu espírito. Quando você e eu aceitamos Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra no nosso espírito. E as escrituras dizem que Deus é espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então quando alguém chega a mim e pergunta como é que você sabe que a palavra de Deus é a verdade? O homem sem Cristo não pode ter esta certeza. E a única razão porque ele não pode fazer isso é porque ele não tem o Espírito Santo dentro do seu espírito. Porque o Espírito Santo nos dá esta certeza de que a palavra de Deus é a verdade. E que quão triste seria se aqueles que estão aqui esta semana e aprenderam os caminhos de Deus não pudessem conhecê-lo pessoalmente. Há muitos crentes nominais que têm dúvida quanto ao seu relacionamento com Deus. Deus quer que nós removamos essas dúvidas. E Deus quer que nós permitamos que o seu Espírito Santo dê poder às nossas vidas. Porque todos sabemos que somos pecadores. Todos sabemos que temos violado as leis de Deus. E nós esta semana vimos como violamos as suas leis. Nós temos visto todos os conflitos que se geram dentro de nós por causa do pecado. E como não há esperança nenhuma para este mundo sem Cristo, por causa do pecado, Jesus Cristo morreu pelos seus e pelos meus pecados, para que você e eu possamos ter o poder do Espírito Santo dentro de nós, para que possamos viver a vida vitoriosa e abundante. Mas não basta que nós conheçamos estas coisas. Eu pensava que era um crente por 10 anos. Mas eu nunca tinha me posto de joelho para dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Eu sou um pecador. Eu te convido a entrar na minha vida e dominar completamente a vida. E fazer-me a pessoa que desejas que eu seja. E quando eu convidei Jesus Cristo a entrar em minha vida, o Espírito de Deus entrou em mim. E agora eu tinha o poder de Deus disponível a mim para poder viver essa vida cristã bem-sucedida. Mas muitas vezes a palavra de Deus e o Espírito de Deus não têm muita oportunidade de agir em minha vida.
Mesmo que eu conheça o Senhor, eu tenho conflitos em minha mente. E eu tenho conflitos emocionais. E eu fico perguntando o que é que eu devo fazer. E eu fico ansioso e perturbado. E não sei como fazer as decisões acertadas. Então o que nós temos que fazer é que a palavra de Deus venha do nosso espírito para a nossa mente, emoções e vontade. E quando nós começamos a pensar sobre o que a palavra de Deus tem para dizer a respeito de um determinado problema, Deus quer que nós primeiro decoremos aquela passagem. Lembram-se onde Paulo diz que devemos entregar os nossos corpos a Deus? Como é que fazemos isso? Pela renovação da nossa mente. Into our mind. E Deus quer que nós tomemos os seus pensamentos e os transmitamos à nossa mente. Nós podemos fazer com qualquer problema que tivermos isso. Se nós completarmos o círculo dando toda a volta, nós podemos dividir em diferentes problemas, diferentes aspectos da nossa vida. Nós podemos tomar, por exemplo, o campo da nossa família, e do casamento, e das finanças, e como disciplinar os filhos, como colocar em ordem as prioridades, como tratar as irritações, como tratar da ira e da preocupação. E a primeira coisa que temos que fazer é descobrir o que é que Deus diz a respeito daquele problema. Então aprender os pensamentos de Deus sobre isso. E decorar de modo que nós possamos assim pensar os pensamentos de Deus. Vamos tomar, por exemplo, este aspecto da tentação. E a primeira coisa que eu fiz foi decorar Tiago capítulo 1. E em Tiago capítulo 1, ele diz: quando toda espécie de tentações oprimirem a vossa vida, meus irmãos, não as recebais como intrusas, mas como autênticas amigas. Sabei que elas vêm por à prova a vossa fé, originando a virtude da perseverança. Deixai-as progredir, até que essa virtude esteja completamente desenvolvida, e depois vereis como se modificou para melhor a vossa maneira de ser com essa espécie de independência. Se pelo caminho alguém de vós não souber como enfrentar certos problemas particulares, só tem de pedir a Deus, que é generoso para com todos, não permitindo que ninguém se envergonhe. E pode estar certo que lhe será dada a necessária sabedoria. Então Deus dá agora as suas condições, mas convém pedir com fé sincera, sem dúvidas secretas de que queira a ajuda de Deus ou não. Porque todo o que confia em Deus com reservas íntimas, semelhante às ondas do mar, o vento ora leva para frente, ora leva para trás. Quem é assim não espere receber o auxílio divino, pois a vida de um homem de coração dividido só revela instabilidade em toda e qualquer circunstância da vida. E aqui estava uma definição perfeita da minha vida. Porque quando eu comecei a concentrar os pensamentos de Deus na minha mente, eu então começava a olhar a tentação do lado oposto de Deus. E eu então perguntava a Deus e dizia: Senhor, eu dediquei a minha vida a Ti, por que é que eu ainda sou tentado? E eu ficava ressentido disso. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Quando toda espécie de tentações oprimem a vossa vida, não as recebais como intrusas, mas como autênticas amigas. E eu achava que aquelas tentações estavam procurando me derrubar. Mas Deus diz que nós devemos deixar que esse processo se desenvolva até alcançarmos a virtude da perseverança. Então você terá a verdadeira maturidade com a independência certa. Na minha mente eu pensava que aquilo estava me arrastando para baixo, mas Deus disse: não, isso vem na sua vida para desenvolver uma qualidade em você, e para que você possa então receber a perseverança na vida. E então Deus disse: se você não souber resolver o problema, então peça sabedoria a Ele. Peça a Ele agora que revele do seu ponto de vista, e procure encarar o problema do seu ponto de vista, e Ele nos dará a resposta. Então quando eu comecei a pensar os pensamentos de Deus, e eu comecei a aceitar as suas conclusões, então esses problemas começaram a desaparecer da minha mente, porque agora eu compreendo. Então agora, quando eu posso ver como Deus pode me dar vitória na minha vida mental, então desaparecem minhas frustrações. Então nas minhas emoções eu tenho alegria. E agora, quando eu vejo desta maneira, eu posso fazer novas decisões. E não há frustrações quanto ao que eu deva fazer. Então a mudança na minha vida exterior é um resultado daquela mudança no meu íntimo. Mas quando não sabemos quais são os pensamentos de Deus, nós procuramos mudar exteriormente para impressionar as pessoas, enquanto esses outros problemas ainda estão nos agitando por dentro. E Deus quer que nós tenhamos paz de mente e alegria no coração, e a direção para a nossa vida. E então, quando nós começamos a pensar os nossos pensamentos de acordo com Deus, o Espírito de Deus começa a transformar nossas vidas. É muito bom para o crente novo decorar muitos versículos da Bíblia, porque aí então ele ganha aquela confiança de que Deus
pode ajudá-lo a resolver muitos problemas da sua vida, mas ele deve procurar memorizar os pensamentos de Deus. Quando eu trabalhava com jovens e eu queria decorar a palavra de Deus, para que eu pudesse meditar em sua palavra, eu pedia que um grupo de jovens se reunisse comigo no domingo à tarde. Então nós desenvolvíamos esse projeto que eu quero mostrar agora a vocês, porque aqui nós temos a chave para a meditação. A meditação não quer dizer decorar a palavra de Deus. Meditação não é oração, não é leitura da palavra de Deus. Mas Deus tem um tempo e uma oportunidade especial em que Ele quer que nós meditemos. Há 5 ocasiões em que Deus quer que meditemos: quando nós deitamos e levantamos, quando nós estamos andando em nossa casa e quando estamos sentados em nossa casa e andando no caminho, quando nós nos assentamos para comer. Quando é que nós dissemos que isso deve acontecer? No tempo que nós temos de lazer para a nossa mente. Exatamente essa ocasião em que Satanás procura entrar em nossa mente. É isso quando nós ficamos desanimados. É assim que nós ficamos deprimidos. Quando vem a derrota dentro da nossa vida. Então, durante estas 5 ocasiões do dia, Deus quer que voltemos as nossas mentes para Ele. Então, a primeira coisa que temos de fazer é escolher um tempo determinado para memorizar. Então, nós separávamos 1 hora no domingo. O que nós estamos falando é de separar tempo uma vez por semana. Não confundam isso, a meditação, com a leitura da palavra de Deus ou a oração. Precisamos ter comunhão com Deus cada dia, mas a meditação é coisa diferente. Então nós nos reuníamos e procurávamos decorar tudo que podíamos naquela 1 hora. Eu não posso decorar muito em meia hora. Em segundo lugar, nós procurávamos selecionar uma determinada porção das Escrituras. Então vocês têm aí nas notas uns 40, 50 capítulos sugeridos. Textos que estão relacionados com o tipo de problemas que vocês têm que enfrentar. Então toma aquele capítulo e procura decorar tudo que pode dentro de meia hora. Talvez você só consiga decorar 3 versículos. Então agora, desde aquele domingo até a quarta-feira seguinte, comece a recordar estes versículos nas suas horas de folga mental. Quando você vai para a cama com os olhos fechados, repete esses versículos. E se Satanás for responsável por você não poder dormir, em vez de você ficar contando as ovelhas, você então tenha comunhão com o pastor. E Satanás naturalmente prefere que você vá dormir em vez de ficar citando textos das Escrituras. Quando eu vou para dormir, eu não fico acordado muito tempo. Não demora muito e eu estou dormindo profundamente. E Davi com certeza tinha o mesmo problema. Então ele dizia no Salmo 5, a minha voz tu ouvirás pela manhã, ó Senhor. Que antes que ele terminasse o seu versículo, ele já estava dormindo. E de manhã, quando você está acordando, e mesmo antes que você abra os olhos, eu gosto de dormir tarde, para mim é difícil levantar cedo. Então eu fico deitado pensando na questão de levantar. E então, enquanto estou com os olhos ainda fechados, eu começo a recordar aqueles versículos. E eu começo a pensar os pensamentos de Deus. E durante os primeiros dias eu esqueço algumas daquelas coisas que estava decorando. Então eu escrevo os versículos num cartão. Então eu dou a eles um nome particular que não tem tradução em português. Ele está querendo ver se me pega. Então, quando eu esqueço alguma coisa, então eu posso apanhar o cartão para recordar. Então, quando chega a quarta-feira, eu já sei aqueles versículos de cor e salteado. Eu não tenho mais que pensar em decorá-los. Agora, então, eu tenho a liberdade para personalizar esses versículos. Então, não ficando simplesmente nos textos como eles estão escritos na Bíblia, faço com que eles se tornem pessoais, como se eu estivesse falando com o Senhor. Então eu digo, Senhor, quando toda espécie de tentações vêm e tomam conta da minha vida, eu não vou considerá-las como intrusas, mas como amigas autênticas, porque eu sei que elas vêm para provar a minha fé, originando a virtude da perseverança. Então agora eu estou falando a Deus em sua linguagem. Se nós formos introduzidos a algum soberano, algum rei, ou o presidente do país, a primeira coisa que eles fariam era chamá-lo do lado para ensinar o protocolo. Então aprender a falar a ele na sua linguagem. Vocês não chegariam e diziam, como vai, meu amigo presidente? Nós temos que aprender a falar a linguagem dele. Mesma coisa com o Senhor, se nós estamos pedindo a Ele o perdão dos pecados, isso é oração. Mas quando eu, pedindo o perdão dos meus pecados, estou citando o Salmo 51, estou agora fazendo minhas as palavras de penitência da oração de Davi, meditação. Então, ao passo que eu começo a personalizar a palavra de Deus, então agora eu pego um papel e lápis e começo a pensar sobre como eu costumava encarar o problema. Então eu escrevo agora meus pensamentos antigos, do lado eu escrevo os pensamentos de Deus. Agora eu vejo onde eu estava errado e qual é a solução verdadeira.
porque eu costumava ficar ressentido com as tentações. Mas Deus disse que eu devo dá-las por bem-vindas. Eu pensei que elas iam destruir-me, mas Deus disse que elas vêm para me ajudar e levantar-me. Nós podemos então ir à Escritura com toda espécie de problemas. Nós vamos achar a solução verdadeira. No capítulo 22 do livro de Provérbios, e versículo 17, a Bíblia diz, 22:17 de Provérbios: inclina o teu ouvido, ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, ti mesmo. Aqui está a coisa linda, e este deve ser o nosso objetivo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. E este mundo não está interessado em simples opiniões. Um amigo meu disse que opiniões são como narizes, cada um tem um. Mas o que nós realmente queremos saber é quais são os pensamentos de Deus. Porque quando alguém chegar a você e a mim, o nosso objetivo deve ser dar a eles as respostas de Deus. Dar a eles os pensamentos de Deus sobre o assunto. Não as nossas opiniões, não aquilo que nós achamos que deve ser feito, para que nós possamos ser assim os mais responsáveis representantes da palavra de Deus que pudermos. E quanto mais pensamos os pensamentos de Deus, mais nós podemos compartilhar os seus caminhos. E assim mais o Espírito Santo poderá operar através de nós. Por isso quero desafiar cada um de vocês para voltar o seu pensamento para Deus, decorando a sua palavra, pensando os seus pensamentos, separando algum tempo específico para memorizar a palavra de Deus. Quando eu me reúno com estes jovens, então nós decorávamos por mais meia hora. E se eu só decorei 3 versículos na semana anterior, começaria no versículo 4 naquela semana seguinte. Havia jovens que em meia hora podiam decorar 7, 8, até 10 versículos. E que coisa maravilhosa quando nós podemos decorar nessa idade mais nova. E depois de decorar por 30 minutos, nós procurávamos compartilhar a compreensão que tínhamos, a inspiração recebida daqueles versículos. Essa é uma maneira bonita como marido e mulher podem começar a penetrar na palavra de Deus, separando 30 minutos no domingo e decorando tudo o que puderem. Então, seguindo este processo. E então, quando estivermos em casa comendo, ou simplesmente sentando em casa, ou indo de um lugar para o outro, ou quando levantamos de manhã, ou vamos a dormir à noite, se nós temos uma nova compreensão da palavra de Deus, podemos compartilhar isso um com o outro. E assim podemos ter verdadeira comunhão um com o outro. Um verão nós estávamos planejando mandar 9 dos nossos jovens ao Brasil. E eu posso acrescentar que cada um desses jovens com quem eu desenvolvi este projeto está servindo ao Senhor em algum serviço especial hoje. Mas esses jovens tinham que decorar 18 capítulos da Bíblia em 20 semanas. E eles não podiam só decorar, eles tinham que também fazer uma prova e explicar então nessa prova o que significavam os capítulos e quais tinham sido as percepções que eles tinham tido através dessa memorização. E um jovem ia para visitar os missionários no Amazonas e ele então se dirigiu para Manaus e ele teve que fazer 4 dias de viagem para chegar ao lugar e agora então 4 dias para chegar naquela tribo onde ele devia estar. E ele falou de muitas experiências perigosas e uma vez a mulher do missionário ficou de pé no bote e o bote virou e ela estava grávida e a sua criança de 18 meses caiu no rio. Nem ela nem a criança podiam nadar. E então este rapaz e o missionário tiveram que salvá-las. Em outra ocasião estavam o missionário e a esposa lá numa choupana lá no interior. E na escuridão completa daquela noite Tim teve que andar alguns metros para chegar até ao rio. E os mosquitos eram tão terríveis que eles tinham que colocar então uma rede para se proteger. E quando foram se deitar, então um rato muito grande apareceu debaixo do bote. E ele disse que nunca poderia ter vencido aquela experiência se ele não tivesse decorado o Salmo 91. E ele olhou para as estrelas e começou a meditar no Salmo 91. E ele dormiu. E notem o que diz o Salmo 91. Porque de todos os jovens que foram a todos esses lugares diferentes, ele foi o único que não teve qualquer enfermidade. E todos os outros foram visitar cidades. Ele declarou que cria nas promessas de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Lá estão os mosquitos unindo
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. E ele não sabia o que ia acontecer lá no meio da floresta, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, tocarás aos pés o filho do leão e a serpente. E agora é a coisa bela o Senhor falando. E se nós o colocarmos de maneira pessoal, Tim o teria dito desta maneira: Tim, porque você tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu poloei num alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Você me invocará e eu lhe responderei. Eu tirarei você da angústia. Eu livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então é uma coisa maravilhosa quando tomamos a palavra de Deus e aplicamos alguma experiência definida assim em nossa vida. Davi foi o homem de acordo com o coração de Deus. E nos Salmos nós temos concentradas todas as emoções que uma criatura humana pode experimentar, desde a alegria mais profunda até o desespero maior. E muitas vezes nós pensamos que a depressão é uma coisa ruim, mas alguns dos maiores salmos de Davi foram escritos quando ele estava deprimido, porque não é a depressão que é o problema. Todos nós experimentamos depressão, mas o que importa é a maneira como reagimos para com essa depressão. Ou nós desistimos de tudo, então aquilo vai nos trazer mais perto de Deus. Então Davi não só expressa como sentimos, mas ele dá um passo adiante e nos mostra agora como é que Deus olha para aquela situação. E apresenta agora a solução de Deus do ponto de vista de Deus. E a minha oração para cada um de vocês, eu espero que nós encorajemos uns aos outros nos dias futuros, procurando fazer a palavra de Deus uma parte cada vez mais integrante da nossa vida. Vamos nos curvar em oração. E ao orarmos juntos, eu quero desafiar cada um aqui a dar a Deus o tempo que lhe pertence na sua palavra, há 168 horas na semana. E dar a Deus 30 minutos daquelas horas para decorar a sua palavra não é muito. Talvez haja daqueles entre nós que não estejam sequer estudando a palavra de Deus cada dia. E o Senhor diz que nós não viveremos somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você está pronto agora a dedicar cada semana meia hora para a meditação na palavra de Deus, 30 minutos simplesmente decorando, e então pedindo que Deus reconstrua nossa mente, o nosso pensamento de acordo com a vontade dele. Paulo disse que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Você quer fazer agora esta entrega e resolução diante de Deus? Antes de terminarmos a reunião hoje à noite, enquanto as nossas cabeças estão curvadas, poderá haver pessoas aqui que nunca aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Talvez nós somente tenhamos brincado de vida cristã. E nesta semana você chegou a compreender que realmente não conhecia a Deus de uma maneira pessoal. Ou talvez você tenha vivido com dúvidas na sua vida cristã. Você pode remover essas dúvidas agora mesmo. Então dizendo: Senhor, se eu nunca o recebi como meu Salvador, eu quero recebê-lo agora mesmo. Eu quero reconhecer meus pecados. Eu quero aceitar o sangue de Cristo para o perdão dos meus pecados. E eu convido o Teu Espírito Santo para entrar na minha vida e controlá-la completamente. E se você tem dúvidas, ou você nunca recebeu pessoalmente a Cristo, você quer convidá-lo a entrar na sua vida agora mesmo? Quer fazer então agora esta oração de dedicação? Então, compartilhando essa sua decisão comigo, levantando a sua mão onde está. Você fez essa decisão esta semana, você quer compartilhar comigo esta decisão que fez? Nós vamos pedir que o pastor Ivênio chegue aqui para cantar 2 hinos antes de nós encerrarmos a reunião. Vamos antes orar juntos. Nosso Pai Celestial, como nós te louvamos por tua bondade para conosco. Agradecemos-te pela presença do teu Espírito conosco esta semana. E nós oramos, Senhor, por todos quantos levantaram sua mão hoje à noite. E nós nos entusiasmamos ao pensar que eles se tornaram filhos teus. Quando pensamos que o propósito da morte do teu Filho foi para a nossa salvação, que os anjos dos céus cantam louvores ao redor do teu trono, quando uma alma chega no reino,
Senhor, ajuda-nos a cada um a aplicar a Tua palavra à nossa vida. E que o nosso testemunho nos dias que estão diante de nós, através de provação, desânimo, ou vitória ou fracasso, possamos testificar da suficiência da Tua graça na vida de cada um de nós. E, Senhor, dá-nos um real interesse e preocupação pelo Brasil, para ver o Teu Espírito operando de maneira sobrenatural, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é em Seu nome que oramos. Amém. Meu cálice elevo a Ti, Senhor, vem encher-o, pode transbordar, pão celeste, dá-me sempre Teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Nós vamos cantar em atitude de louvor, profundo louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de ouvir todo esse auditório cantando com gratidão pelo que o Senhor fez nesses dias. Vamos ficar de pé. Vida, eles vão acabar parando de fazer, porque eles vão ficar zangados pelo fato de ajudarem você a melhorar a sua vida. Em último lugar, espere a maior oposição de outras pessoas religiosas. E esses serão outros crentes na sua própria congregação. Alguns de vocês vão ser tentados a comprometer o seu padrão hoje à noite. E será muito importante que você possa dizer, nesta semana, eu entreguei minha vida completamente a Cristo. E de uma maneira muito natural, aceite a eles como são. Seja um testemunho vivo de Cristo para eles. Agora, no seu manual, há um ponto aí sobre como fazer decisões acertadas. E porque nós não temos tempo, eu vou somente ler. Mas você pode usar isto como ponto de orientação nas suas decisões. Quando você não sabe qual é a coisa acertada a fazer. A coisa que você deve fazer é ter certeza que a sua vida está inteiramente dedicada a Deus. E antes de que você se envolva, pergunte, será que Deus vai ser louvado através disto? Porque a palavra diz que tudo quanto fizermos por palavras ou pensamentos devemos fazer para a glória de Deus. Em segundo lugar, eu devo perguntar, posso eu agradecer a Deus por esta atividade? Porque a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Em terceiro lugar, há muitas coisas boas em minha vida. A questão é se vai desenvolver o meu caráter cristão. Será que isso vai me edificar? Será que isso vai me fazer crescer? A quarta coisa é, isso me controla. O Senhor disse que nós não devemos ser escravizados a qualquer coisa. Paulo diz que se nós comermos carne, isso vai ofender nosso irmão. Ele não comeria então essa carne enquanto ele vivesse. E essa seria naturalmente uma coisa difícil para fazer. Ao menos para mim seria difícil, para abandonar completamente a carne. Entretanto, Paulo diz que nada nos deve dominar. E a outra coisa a perguntar é, será que eu vou levar outros a pecar? E aí nós temos a responsabilidade de não ofender o nosso irmão mais fraco. Muitas pessoas fazem confusão em relação a este assunto do irmão mais fraco. Se alguém chegar a você e disser, eu não acho que você deva fazer isso ou aquilo, então você talvez diga, bom, eu acho que eu não devo mesmo fazer para não ofender você. Eu não estou ofendendo aquele tipo de pessoas. Aquela pessoa acha que é mais espiritual do que eu.
Aquela pessoa acha que eu estou errado. Aquela pessoa está procurando me humilhar. Aquelas pessoas que nós ofendemos, em geral, nós nem sabemos. Porque eles são profundamente magoados pelo seu pobre testemunho. Eles sentem tristeza por causa do pecado que vem na sua vida. Então, nós devemos avaliar devidamente aquilo que fazemos para ver se realmente é o que está ofendendo o nosso irmão mais fraco. E a outra pergunta, eu tenho dúvidas sobre isso que eu penso em fazer. Se eu tenho dúvidas, eu não devo fazer. Talvez você perca algumas dessas dúvidas. E em outras ocasiões, talvez seja certo fazer. Em sétimo lugar, eu devo dar contas a Deus de tudo aquilo que eu fizer. Cada um de nós vai ter que dar contas a Deus de tudo aquilo que permitimos acontecer em nossa vida. E a última coisa, eu devo evitar toda aparência do mal. Há muitas coisas boas para fazer, mas dão uma aparência de mal e dão a impressão errada a outros. É muito melhor que não façamos essas coisas do que fazer com que as pessoas tenham uma opinião agora prejudicada a nosso respeito. Vamos nos curvar em oração. E agora, ao você orar, você está pronto agora na sua própria vida, na outra vez em que você for tentado a comprometer o seu testemunho para Cristo, você está pronto agora abertamente, verbalmente testemunhar de Cristo, usar o nome de Cristo e não se envergonhar dele? Essa não é uma coisa fácil de fazer. E se você não está pronto a fazer isso, não faça essa entrega, porque Deus disse que um voto para ele é coisa muito séria. Essa é uma hora em que nós não podemos fazer ou dizer aquilo que nós gostaríamos que Deus quisesse que fizéssemos. Não ser sérios a respeito disso. Porque a Bíblia diz que quando você fizer um voto a Deus, você não deve deixar de pagá-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Pague aquilo que você votar. É melhor que você não faça o voto do que votar e não cumprir. E não diga depois que foi um engano, porque Deus vai se entristecer com a sua voz. Ele vai destruir as obras da sua mão. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam prontos a verbalmente testemunhar de Cristo e se identificar com Ele. E se você está pronto no seu coração a dizer, na próxima vez que eu for tentado a tomar uma atitude de compromisso, eu estou pronto a usar o teu nome e me identificar contigo. E se você está pronto a fazer esta entrega e decisão agora, você está pronto a começar levantando lá onde você está no seu lugar e agora levantando-se dizer, eu estou pronto, Senhor, a tomar uma posição firme para contigo. E não faça isso a não ser que você esteja pronto a fazer. Se você está pronto, entretanto, levante-se. Nós estaremos todos com as cabeças curvadas. Essa é uma coisa difícil de se fazer. Nós não estamos encerrando o apelo para tomar posição sozinho com Cristo. Talvez você tenha que lutar no seu coração com Deus e resolver fazer isso mais tarde, ainda hoje. Ou hoje, de qualquer forma, ou amanhã. Quando quer que isso aconteça, será uma maravilhosa vitória em sua vida. Nosso Pai Celestial, Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que aqui estão. E eu te agradeço por aqueles que estão prontos a tomar posição sozinho por ti. Senhor, nós temos muitos receios em nosso coração e apreensões. E ajuda-nos para compreender que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de amor e de poder e de uma mente clara. Então abençoa cada pessoa que fez essa decisão de entrega a Cristo hoje. E concede que todos aqui cheguem a este ponto de uma entrega total. Que é no nome de Jesus que oramos. Amém. One of the most important ways that God wants to demonstrate His power Uma das maneiras mais extraordinárias pelas quais Deus quer demonstrar o seu poder is in His provision for our needs. É em sua provisão para as nossas necessidades. Mas acontece em muitas vidas que o seu sistema de valores está desorganizado. E nada pode trazer mais pressões a nós mesmos ou a nossa família do que estarmos sob pressões de natureza financeira. Porque Deus quer demonstrar o seu poder e a sua capacidade para prover. E Ele nos afiançou na sua palavra que nos supriria a todas as nossas necessidades. Então, quando sentimos que as nossas necessidades básicas não estão sendo satisfeitas, isto é uma indicação clara de que estamos violando alguns princípios divinos em nossa vida. E quando os nossos alvos estão desfocados, nós nos encontramos endividados. E nós lemos em Provérbios capítulo 22, versículo 7, que aquele que empresta é servo daquele que lhe emprestou. Nós nos encontramos sob a pressão de termos que pagar contas. E nós procuramos erigir a nossa vida ao redor do dinheiro. Nós nos envolvemos em uma corrida para enriquecermos logo. E então surge culpa em nossa vida por causa de desonestidade.
Mas quando o nosso objetivo é que as nossas vidas estejam em sintonia com os valores de Deus, não haverá contas vencidas sem terem sido pagas. Porque Deus nos diz que a ninguém devemos dever coisa alguma. Não haverá pressões de contas que estarão chegando. Porque Deus nos disse que tendo o que comer e com que nos vestirmos, deveremos estar contentes. Então nós estaremos em condições de dar contribuições para a causa de Deus e fazermos assim um investimento de natureza eterna. E nós colocaremos o nosso trabalho e os nossos negócios na sua prioridade de vida. E haverá liberdade de negociações desonestas do passado. A primeira coisa que precisamos aprender é como desenvolver um sistema de valores adequado. O primeiro passo em desenvolvermos um sistema adequado de valores é reconhecermos que tudo quanto temos pertence a Deus. Fazermos de Deus o proprietário de todas as nossas posses, nossos bens, de todas as coisas que eu possuo. E o que há de extraordinário nisso é que Deus virá ao nosso encontro no nível em que nos encontramos. Se nós tratarmos sinceramente com o Senhor e aplicarmos os seus princípios, nós podemos dedicar as nossas contas a Ele e pedirmos a Ele que nos perdoe pelas vezes em que usamos erradamente o seu dinheiro. E Deus está mais interessado em que nós tenhamos vitória no aspecto financeiro de nossa vida do que nós mesmos estamos. O segundo alvo é fazermos da sabedoria o nosso objetivo principal. Sabedoria significa olharmos para a vida segundo o ponto de vista de Deus. E se formos olhar para a vida segundo o ponto de vista de Deus em todas as outras áreas, é essencial que também a área das finanças seja enfocada do ponto de vista de Deus. Quando uma pessoa está adquirindo fundos e vendo-os como um meio de cumprir o propósito de Deus na sua vida, então ele se encontra livre para poder discernir por que é que Deus lhe está dando o dinheiro. Em Mateus 6 nós lemos que não devemos firmar tesouros para nós mesmos. Não é pecaminoso para um homem ter dinheiro. Jó tinha muito dinheiro. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, também era o homem mais rico do mundo. E há muitas pessoas a quem Deus tem abençoado ricamente com dinheiro. E a algumas pessoas Deus tem dado o dom da contribuição. E infelizmente os crentes têm olhado com menosprezo para aquelas pessoas que têm sido abençoadas com grandes quantidades de dinheiro. E não estão realmente perturbadas com as pessoas que têm o dinheiro, mas a amargura delas não é tanto quanto contra essas pessoas, mas contra Deus, que deu a elas tanto e as que estão amarguradas tão pouco. E quando uma pessoa tem uma atitude desta, isto apenas demonstra por que é que ele tem tão pouco dinheiro. Porque Deus dará dinheiro àquelas pessoas em quem ele pode confiar, que vão usar esse dinheiro para a sua glória. Porque os crentes têm menosprezado de tal maneira aqueles que têm dinheiro. Muitas pessoas ricas têm amargura para com a igreja e não estão experimentando o gozo do Senhor em suas vidas, em usar o dinheiro que Deus lhes deu para o propósito que Deus tinha em mente quando lhes concedeu o dinheiro. Estou convencido de que se aqueles que têm dinheiro soubessem bem como é que Deus quer que eles usem esse dinheiro, as igrejas não teriam dívidas hoje. Porque as escrituras dizem que aquele que muito tinha, nada teve que sobrasse. E aquele que pouco tinha, nada veio a lhe faltar. Se o alvo principal de uma pessoa é ganhar dinheiro, ou obter aquelas coisas que podem ser adquiridas com o dinheiro, então o seu sistema de valores está inadequado. Ou se ele está disposto a sacrificar outras coisas pelo dinheiro, tais como um nome ilibado e uma consciência limpa, ou se ele procura comprar coisas que o dinheiro não pode obter, tais como paz mental, ou segurança, ou lealdade, ou amizades para, através delas, obter ganhos temporais, ou para se esquecer de suas responsabilidades para com Deus, ou sente que ele merece mais do que apenas comida e vestuário, então esta pessoa tem um sistema de valores errôneo. Eu disse hoje durante o dia que Deus prometeu nos prover de alimento e de vestuário. E se nós tivermos a atitude de que teremos que ter mais do que alimento e vestuário, nós nos tornaremos muito amargurados contra Deus. O problema não é de alguém ter mais do que apenas alimento e vestuário. É tão importante também para aqueles que têm mais do que isso, que ensine aos seus filhos de que tudo quanto Deus deve a eles é prover a eles alimento e vestuário.
para que haja gratidão e apreciação no coração de todos por tudo quanto Deus fizer além destas coisas. Eu lembro de um homem de negócios que esqueceu-se de dar a Deus o lugar devido a ele na sua vida financeira. Em certa ocasião ele era um homem muito dedicado e Deus começou a abençoar os seus negócios. E finalmente ele começou a ganhar tanto dinheiro que ele começou a se desinteressar pela causa do Senhor. E eu procurei encorajá-lo, conversando com ele no sentido de estimulá-lo a se interessar pelo Senhor novamente. Ele tinha aquela resposta típica, tão comum nos lábios de tantos homens de negócio: bem, eu sei que eu realmente deveria estar mais envolvido nas coisas do Senhor. Eu dentro em breve vou enviar um cheque. Mas o senhor sabe, os meus negócios estão se expandindo tanto que domingo é o único dia em que eu realmente posso descansar. Deus tem duas maneiras pelas quais lida com uma pessoa que tem um sistema errôneo de valores. Ou ele não dá nenhum dinheiro a ela, ou ele dá tanto dinheiro que aquela pessoa fica arruinada. E alguns meses mais tarde, a sua secretária tinha se esquecido de renovar o seguro contra incêndio da sua firma. E 3 dias depois que o seguro tinha se vencido, toda a sua companhia se incendiou e queimou tudo. E Deus tirou tudo que ele tinha. O terceiro ponto importante é dar a Deus o seu dízimo. O dízimo Deus o estabeleceu antes da lei. E Deus nos diz que nós devemos dar a Ele aquilo que lhe pertence por direito. E se eu não der a Deus aquilo que pertence a Ele, Deus dará essa mesma quantia de dinheiro a Satanás. E vai permitir que Deus use esse dinheiro, que Satanás use esse dinheiro contra nós. Porque as Escrituras dizem que se nós roubarmos a Deus dos seus dízimos, das suas ofertas, nós somos amaldiçoados com uma maldição. E Deus vai repreender este que está roubando. E este que está roubando é aquele que olha para o seu dinheiro e diz: eu não tenho condições de dar a minha parte para o Senhor. Mas a verdade é que um homem não está em condições de não poder dar a Deus o que pertence ao Senhor. Eu estou alegre que eu não tive que ser motivado na minha vida a dar a Deus para poder começar a dar. Se eu tivesse tido que esperar para dar somente quando eu tivesse vontade de dar, eu ainda talvez não tivesse começado a dar. Mas o Senhor em Malaquias capítulo 3 diz: provai-me, diz o Senhor, se eu não vos derramarei sobre vós uma bênção maior do que aquela que podereis conter. Deus se deleita em suprir muito além da nossa necessidade. E Ele não faz isto apenas para pregadores e missionários. As pessoas na igreja nos Estados Unidos pensavam que isso só acontecia para pessoas como eu, mas começaram a aplicar esses princípios. E Deus começou a suprir-lhes as necessidades de maneira sobrenatural. E para então demonstrar assim o poder que Deus tem para prover. Então muitas pessoas em nossas igrejas começaram a provar o dízimo. A secretária da igreja, o secretário da igreja e a sua família começaram a dar o dízimo. E na mesma semana o refrigerador quebrou. Naquela mesma semana Deus proveu o dinheiro fora do salário normal deles para que com aquele dinheiro pudessem pagar o conserto do refrigerador. E isso aconteceu na última grande recessão que nós tivemos em nosso país, recessão econômica, quando ninguém podia encontrar emprego. E as contribuições em nossa igreja em um domingo à noite dobraram e continuaram aumentando. As outras igrejas estavam dizendo que não tinham dinheiro para pagar as suas contas. O marido da nossa secretária arranjou um emprego 3 dias mais tarde. Isso foi em julho. E o chefe o chamou e disse: por causa do trabalho que você tem feito pela companhia, a junta diretora resolveu dar-lhe um aumento de 15%, retroativo a 1º de janeiro. O homem que era o contador da nossa igreja disse que ele não podia de maneira alguma dar o seu dízimo, mas disse que iria fazer de qualquer maneira. E ele escreveu em primeiro lugar o cheque do dinheiro que pertencia a Deus. E quando ele recebeu o seu próximo pagamento, ele já tinha inclusive pago o seu seguro social. E o governo começou a dar algum dinheiro de volta a ele. E a quantia que o governo lhe devolveu era exatamente a quantia do dízimo que ele havia dado. Quando eu comecei a pensar sobre o dízimo, eu já estava gastando 100% do meu dinheiro. E eu disse: certamente Deus tem lógica. E naturalmente Ele não espera que eu dê 110%, porque então eu não seria capaz de pagar as minhas contas. Então eu disse: o que eu vou fazer é começar primeiro a pagar algumas contas minhas, então dar ao Senhor 1%, 2%, 3% e 4%, até que eu tenha chegado a 10%. No fim do primeiro ano eu estava mais endividado em $3.200. A minha esposa teve que ir ao hospital para sofrer uma intervenção cirúrgica grave. 2 dos nossos filhos tiveram que ir ao hospital. Deus tem 2 maneiras para aumentar as nossas entradas financeiras. Ou Ele diminui as nossas despesas, ou Ele aumenta a nossa quantia de dinheiro. E depois daquele ano eu disse: Senhor, eu aprendi a mensagem. E eu comecei a escrever o cheque do Senhor primeiro. E no fim de cada mês as minhas contas começaram a ser pagas. No fim do segundo ano, todas as minhas contas médicas, incluindo médicos e remédios, que eram $27. O Senhor começou a diminuir as nossas despesas. Eu fiz o propósito de não vender o meu carro.
Eu tinha imaginado que quando meu carro começasse a estar um pouco usado, eu o venderia. Eu comecei a separar $20 por mês para consertar o carro. No ano anterior, o meu carro tinha custado a mim $900. No segundo ano, ele me custou $240. E finalmente eu vendi o meu carro quando já tinha andado 150 quilômetros, 1000 quilômetros com ele. E nunca foi preciso qualquer conserto de maior importância nele. Porque quando nós damos os nossos carros ao Senhor, e eles pertencem a Ele, são propriedade dele, Ele sabe cuidar melhor da propriedade dele do que nós somos capazes de cuidar dela. E eu certamente penso que todas as pessoas em São Paulo gostariam que Deus fosse o dono dos seus carros. O outro ponto básico é que nós aprendamos a fazer distinção entre as necessidades básicas e os nossos desejos. Há muitas coisas que nós queremos. Deus disse que Ele suprirá as necessidades básicas. Como é que nós vamos determinar se devemos comprar para os nossos filhos aquilo que eles querem, no caso de termos o dinheiro para atendê-los? Quando nós levamos uma criança ao supermercado, o que é que ele quer comprar? Um pouquinho de cada coisa. Nós vamos a uma sessão, ele diz, é isto que eu quero. Quando nós chegamos à sessão seguinte, eles, não é mais aquilo, é isto. E quando é que nós discernimos que os nossos filhos devem obter aquilo que eles querem? Cada vez que os nossos filhos querem uma coisa, nós devemos fazer com que isto passe a ser responsabilidade deles. Se não for mais do que isto, que pelo menos eles orem a Deus pedindo aquilo a Deus. A minha filhinha queria uma escrivaninha, máquina de escrever. Não, ela queria uma mobília de casa para que pudesse brincar de casinha. Nós oramos sobre isto. Cada vez que eu estava disposto a comprar, eu não tinha o dinheiro. Então ela nunca obteve. Às vezes os nossos filhos querem alguma coisa pelas quais eles terão então que trabalhar para poder obtê-las. Então, se isso vai custar a eles mais do que eles têm, eu vou pagar extra para trabalho extra também por parte deles. Porque Deus é tão capaz de prover fundos às nossas crianças como é capaz de prover para nós. De fato, as crianças têm muito mais fé do que nós. E um dia a minha filha chegou em casa e disse, papai, quando é que nós podemos ter aquelas piscinas pequenas em casa? E eu disse, vamos orar sobre isto. Acontece que naquela ocasião eu tinha dinheiro para comprar uma daquelas piscinas, mas eu não queria uma piscininha daquelas em casa. Eu queria um gramado lá no meu quintal. Eu não queria ter que esvaziar a água daquela piscina cada dia. Eu não queria que houvesse lama lá no quintal, então aquilo iria sujar a casa. Mas quando nós fomos para a cama naquela noite, ela orou por aquela piscina. E então eu orei por aquilo também. De alguma maneira pensava assim, eu já sei como é que Deus vai responder a esta oração. Uma vez que eu estava convencido de que eu era aquele que determinava qual era a vontade de Deus. E às 8 horas da manhã no dia seguinte, o senhor da minha igreja telefonou e falou, Larry, eu tenho aqui uma daquelas piscinas portáteis aqui, não tem utilidade, será que você pode levar para sua casa, tem utilidade para você? E eu falei, por que é que você está telefonando para mim? Ele disse que ele tinha que realizar um trabalho para a sua companhia, para convencer os donos da companhia que eles precisavam mais espaço para a armazenagem das coisas. E parte da maneira de que ele ia lançar mão para convencê-los seria mostrar alguns slides de condições onde havia muita coisa junta no mesmo lugar. E uma dessas coisas que ele queria mostrar, assim, cheia de coisas, era uma dessas piscinas pequenas, cheia de crianças dentro dela. E ele não tinha permissão para conservar nenhuma das coisas que ele podia comprar da firma. Então ele disse que se eu arranjasse as crianças para encher a pequena piscina, ele levaria a piscina lá às 10 horas da manhã. E eu tinha que ir trabalhar. Então eu disse, quero que enchesse a piscina quando viesse. Eu cheguei em casa à tarde naquele dia, havia uma piscina de cerca de uns 6 metros, e tinha uns 90 centímetros de profundidade, estava lá na minha garagem. E havia uma outra piscina portátil, um pouco menor do que essa, no meu jardim. E havia uma outra, um pouquinho menor que essa, no caminho de entrada da minha casa. Então eu não podia nem guardar o carro. E eu falei, Senhor, tu fizeste um trabalho perfeito. Mas isso estava em harmonia com os nossos alvos para as crianças da vizinhança. Uma das maneiras de conservarmos nossos filhos conosco é termos os vizinhos no nosso jardim. Porque então quando eles suam, quando eles xingam, quando eles se maltratam, nós somos capazes de amá-los. E somos capazes de ensinar aos nossos filhos como é que devem tratar aqueles que estão maltratando a eles, ao invés de tentar escondê-los dos vizinhos. Havia um menininho que estava sempre dando pontapé nas outras crianças. Ele já tinha 2 anos e meio de idade. E ele estava sempre andando na sua bicicletazinha, no seu... E ele sempre tinha um nariz correndo. E isso me irritava. Eu costumava ensinar ele sempre que devia perdoar. E um dia eu cheguei em casa e lá estava aquele menino sozinho na garagem. E simplesmente vê-lo já me deixou zangado. E o Senhor me convenceu da minha atitude errônea. Você não sabe que quando você está irritado assim, eu quero que você ame a ele? Então eu deixei colocar no chão a minha valise. E eu disse, Christophe, vem aqui.
Então eu fiz assentar-se no meu joelho, e eu usei o meu lenço, limpei o seu nariz, e eu apertei bem junto a mim. Sabe, eu gosto muito de você, eu disse a ele, e eu gostaria muito de ser seu amigo. Será que nós poderíamos ser amigos? Eu nunca tinha o ouvido dizer uma única palavra. Então ele olhou para mim e assentiu com a cabeça, sim. E daí em diante eu não podia me livrar dele. E um dia eu saí da casa e ele tinha um pedaço de madeira, e ele estava pronto a bater numa criança. Eu disse, Chris, ele olhou e eu falei, deixe de lado esse pedaço de pau. E ele deixou de lado. E eu estendi os meus braços para ele. Ele veio correndo me abraçar. Então, quando Deus nos deu aquela piscina, ele trouxe 10 outras crianças com ele da vizinhança. O ponto seguinte é que nós devemos aprender a respiração financeira. Isso significa flexibilidade em relação a um ganho ou perda inesperada. Uma das chaves principais se encontra aqui. Aprendemos a ajustar o padrão de vida às despesas básicas normais. E então, quando Deus nos dá mais do que nós precisamos, nós somos capazes de discernir por que é que Deus nos deu mais. E ao invés de termos então que usar aquele dinheiro para pagar contas, dívidas passadas. A razão por que Deus quer que nós aprendamos a ser flexíveis é porque em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, eu sei como ter necessidade, assim também como estar contente quando há excesso. O apóstolo Paulo aprendera a estar contente em qualquer situação que se encontrasse. Então, quando nós conservamos as nossas despesas de acordo com o padrão normal básico necessário, que eu só uso aquela quantia mínima para as minhas necessidades, então eu posso manter um sistema de valores adequado. E também Deus pode começar a suprir de maneira sobrenatural. Eu sei que uma das maneiras pelas quais Ele supre de maneira sobrenatural em nossas vidas, isso aconteceu uma semana depois que eu desafiei o nosso povo a confiar em Deus, que Deus daria o suprimento. Quando nós nos mudamos para a nova casa, nós tivemos companhia cada dia dos primeiros 3 meses. Nós não tivemos tempo nem sequer de desmanchar todos os caixotes. As pessoas sentavam em cima do caixote e nós ficávamos conversando. E era muito difícil recepcionar bem, entreter essas pessoas. Um casal na nossa igreja veio a nós e viu a maneira como o que nós tínhamos para entreter e recepcionar as pessoas. E como era difícil para minha esposa conseguir fazer todo o trabalho de casa naquela situação. E nós não tínhamos empregadas lá onde morávamos. Nós não tínhamos dinheiro para pagar uma. E esse casal então disse que eles tinham separado algum dinheiro, e se o Senhor os abençoasse, eles queriam fazer alguma coisa para nós. Uma coisa que minha esposa sempre tinha querido ter, é alguma coisa chamada um armário de canto. E certa vez, quando ela me disse que queria aquilo, eu disse, querida, isso custa muito, eu nunca vou poder gastar dinheiro para comprar esse móvel para você. Então esse casal veio, orou e disse, Senhor, abençoa esse projeto que eles têm. E eu disse, eu posso pensar em maneiras melhores para usar esse dinheiro. E eles disseram, não, é isso que vai ser, é dessa maneira que vai ser destinado o dinheiro. Então eles levaram a minha esposa para a cidade e permitiram que ela comprasse as mobílias que ela queria, para cada cômodo na casa. Deus, de uma maneira miraculosa, supriu mais do que nós queríamos. Deus se deleita em prover de maneira sobrenatural. E Deus também aumenta os nossos recursos para que nós possamos ajudar outros que estão em necessidade. Isto cria uma interdependência entre os irmãos em Cristo. O outro passo é usar a minha capacidade aquisitiva ao máximo, para que eu possa dar conforme Deus venha dirigir. Muitos crentes não têm o dinheiro que Deus gostaria que eles tivessem, porque são preguiçosos. Infortunadamente, infelizmente, muitas das pessoas mais preguiçosas do mundo são crentes. Eles têm a atitude de que uma vez que Deus está do lado deles, eles não terão que trabalhar arduamente. E isto é um terrível um testemunho muito ruim que eles estão dando do seu Senhor. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que se nós não trabalharmos, também não deveremos comer. E algumas pessoas podem trabalhar arduamente e prover então para as suas necessidades básicas. A outra área nós aprendemos a fazer investimentos sábios. Vocês se lembram quando Jesus contou a parábola dos talentos? Os talentos eram de ouro, eram dinheiro. Não eram habilidades que uma pessoa tivesse para cantar ou tocar o piano. E Deus deu a um homem 5 talentos. E ele foi e voltou com 10. E ele deu a outro homem 2 talentos. E ele voltou com 4. E ele deu a um outro homem 1 talento. E aquele homem foi e enterrou o seu talento. E ele tinha a atitude de que eu não preciso fazer nada com o meu dinheiro. Porque Deus é capaz de operar milagres. E ele é capaz de ceifar até onde mesmo ele não foi semeado. Então eu não tenho que me preocupar com isso. E o que é que nosso Senhor disse quando ele voltou e encontrou aquele que tinha apenas 1 talento? Primeiramente ele abençoou aquele que tinha voltado com 10. E ele abençoou aquele que tinha dobrado os seus 2 talentos. Porque ambos tinham proporcionalmente adquirido o mesmo nível de investimento de dividendos. Mas aquele que tivera apenas 1 talento e tinha enterrado a ele, e que não tinha feito nada com ele, Deus o chamou de um servo ímpio e preguiçoso.
Ele disse: o mínimo que você poderia ter feito seria colocar o meu dinheiro no banco, para que eu pudesse então ter recebido os meus juros quando eu voltasse. E muitos crentes têm uma ideia errada a respeito do dinheiro. Eles não reconhecem como Deus quer abençoá-los, para que por sua vez eles possam abençoar outros. Porque quando nós aprendemos a fazer investimentos sábios, nós somos capazes de desenvolver sensibilidade para com as necessidades dos outros. E então é preciso que estabeleçamos balizas que nos orientem sobre onde e como dar. E estas balizas estão inseridas no material que os irmãos têm. É a mensagem que eles pregam fiel à Escritura? Será que as pessoas estão respondendo positivamente à mensagem? Será que a vida dos líderes é um exemplo da própria mensagem que eles estão pregando? Será que eles estão agindo de acordo com um padrão de excelência? E será que eles estão se conduzindo de maneira a não haver desperdício? Será que eles mendigam dinheiro? Será que na organização deles há alguma coisa que nos possa dar segurança de que eles vão continuar operando e aumentando e amplificando? E as duas outras áreas aqui para que possamos conservar as nossas finanças numa perspectiva adequada é que nós usemos o lar para ajudar as necessidades dos outros. Esses são alguns pensamentos, algumas balizas para nos ajudarem a desenvolvermos um sistema de valores financeiros adequados. E nós devemos conservá-los na sua perspectiva correta. Agora nós vamos chegar ao aspecto mais prático da questão. Como é que eu posso deixar sair das minhas dívidas? Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que seja dívida. Liberdade financeira significa estarmos livres de dívidas. Estarmos livres de transações financeiras desonestas, estarmos livres de ficarmos preocupados por falta de dinheiro para as necessidades e para darmos segundo a direção de Deus. Quando nós conscientizamos-nos do valor da liberdade financeira, nós somos capazes de compreender quais são os benefícios que advêm dessa liberdade. Porque o Espírito Santo pode nos orientar na nossa contribuição e prover de maneira sobrenatural e nos ensinar a como podemos usar de maneira sábia o nosso dinheiro. Os próximos 2 pontos são uma revisão da última sessão. Devemos ter certeza de que transferimos o domínio do dinheiro, do tempo, dos bens e da capacidade aquisitiva para Deus. E estabelecer o dízimo como lembrança regular de que tudo pertence a Deus. O item 5 é fazermos uma avaliação. Será que as despesas beneficiarão a obra e a reputação de Deus? Porque se eu estou dedicando todas as minhas contas a Deus, e eu estou esperando que Deus venha lidar com as minhas finanças, então antes de eu fazer alguma outra despesa, eu devo ter certeza de que é uma despesa pela qual Deus vai se responsabilizar. Porque senão será uma conta que Ele não irá pagar. Eu quero mostrar a vocês como é que a lei da depreciação opera. Muitas das coisas que nós compramos sofrem depreciação, perdem valor. Há uma lei básica em finanças que nós precisamos compreender. Porque tudo quanto nós comprarmos que venha a depreciar, a lei da depreciação presume que nós paguemos à vista aquele artigo. Naturalmente eu reagi de maneira muito violenta a esta ideia, porque eu comprei o meu carro a prazo. Deus disse que nós não devemos criar tesouros para nós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. E se eu compro um carro para pagamento a prazo, nos Estados Unidos eu posso comprá-lo para pagar em 3 anos. No fim de 3 anos, o que foi que eu comprei? Apenas ferrugem. Então é um investimento muito pobre para o meu dinheiro. Agora, quando nós permitimos que a lei da depreciação opere em nossa vida, vamos supor que eu compro um carro por $3.000. Se eu gastar 3 anos para comprar esse carro, eu teria que pagar muitos juros. Eu entendo que aqui no Brasil os juros são muito mais elevados. Mas para tornar a ilustração compreensível, vamos supor que eu pagasse $600 de juros. Então, em 3 anos, quanto eu teria que pagar por mês? Seriam $100 por mês. E se eu ficasse sem o carro até ter o dinheiro, pagasse à vista o carro, e eu então começasse a depositar $100 por mês, no fim de 2 anos eu teria $2.400, mais juros que eu iria ganhar sobre essa economia. No fim de 3 anos, o meu carro teria uma depreciação de $1.400. Isso significaria que eu precisaria de mais $1.400 para poder vender o carro velho e comprar um carro novo. Então eu posso tirar $1.400 das minhas economias e posso então comprar um outro carro novo. Eu ainda tenho $1.000 na minha conta de economia, mais os juros. Aqui o indivíduo está usando o mesmo dinheiro que ele tinha antes, mas ele está agindo, colocando-se do lado de Deus. E ele não vai comprar alguma coisa senão depois de Deus ter primeiramente providenciado os recursos. Então ele coloca o dinheiro no banco
o que ele iria gastar para comprar um carro novo. Então, quando ele é para comprar o carro novo, ele já tem o dinheiro. E ele ganhou ainda os juros sobre esse dinheiro. E quando nós começamos a seguir esta lei desta maneira, nós não temos mais nenhum salário extra além do normal. E contudo, eu vinha a ter um carro pago completamente. E no fim do ano, mais $1.000 no banco, que eu podia usar para outros propósitos. E é assim que a lei da depreciação funciona em todas as áreas. O item 5, que não se encontra aqui, é nós fazemos uma avaliação para saber se estas despesas irão beneficiar o trabalho e a reputação de Deus. Agora, o número 6 é nós descontinuarmos com serviços desnecessários. Muitas vezes nós gastamos dinheiro em coisas que não precisamos. Há muitas vezes coisas que nós pensamos que precisamos e depois que nós compramos, nós verificamos que não precisávamos delas. Item 7, compre à vista. Dê a Deus tempo de prover antes de comprar. Eu me lembro que certa vez eu estava economizando dinheiro para um terno. Depois da minha experiência anterior, quando o meu terno se rasgou, eu comecei a ir economizando dinheiro cada mês para o terno. E eu tinha acabado de juntar o dinheiro necessário para comprar o terno. E nós fomos fazer visitas a alguns amigos. E aquela esposa daquela senhora estava falando com a minha esposa sobre as crianças. E ela disse que estava muito embaraçada porque tinha que mandar as suas crianças à escola com buracos na roupa. E quando nós voltávamos para casa, minha esposa me contou sobre isto. Eu não tinha então um buraco na roupa que eu estava usando naquele dia. Eu tinha aquele dinheiro. Então nós demos esse dinheiro àquela família. E algumas semanas mais tarde, eu entrei no meu escritório e debaixo da porta alguém havia colocado um cartão que era um certificado que dava direito a ir buscar uma roupa numa determinada loja. E alguém anônimo, eu não sabia quem era, tinha me dado esse certificado para uma vestimenta, uma roupa nova para mim. Eu tinha tido dinheiro antes, mas aparecera uma necessidade maior do que a minha. Então eu dei aquele dinheiro e eu pude ser uma bênção para aquela pessoa que tinha uma necessidade. E o Senhor veio ao encontro da minha necessidade por uma outra fonte. E é isso que acontece frequentemente. Muitas vezes nós somos tentados a não agirmos desta maneira. Eu me lembro quando eu fiquei preocupado com os pneus do meu carro, porque não havia mais aquelas riscas no pneu. E nós estávamos pretendendo fazer uma longa viagem. E eu disse, talvez eu deva ir comprar os pneus a crédito, porque eu tenho uma responsabilidade para com a minha família. E afinal das contas eu devo cuidar da minha família. E eu não tinha o dinheiro, mas eu fui e comprei os pneus. E eu ia gastar 6 meses para pagá-los. E quando eu cheguei a Chicago, no estado de Illinois, a primeira pessoa que eu encontrei me disse, Larry, será que você poderia usar 4 pneus novos no seu carro? E ele foi e olhou para os meus pneus. Ele disse, bem, estou vendo que você não precisa, você está com pneus novos. E esses foram os 6 pagamentos mais tolos que eu já fiz na minha vida. O outro ponto é sabermos que Deus é capaz de prover o dinheiro quando uma conta precisa ser paga. Se uma conta precisa ser paga e o dinheiro não está lá, então Deus não está testando a minha fé. Deus está querendo me ensinar alguma outra coisa. Se todas estas contas pertencem a Deus, e os nossos valores estão corretos, e as nossas finanças estão em harmonia com os princípios de Deus, Ele proverá o dinheiro para pagarmos as contas. É preciso que nós façamos distinção entre comprarmos coisas que sofrem depreciação e coisas que não sofrem depreciação. Porque as coisas que não sofrem depreciação podem ser um investimento. Para muitos de nós, a maior coisa que nós compraríamos, que nós gostaríamos de ter, seria uma casa. Há poucas pessoas que têm dinheiro disponível para investi-lo em outros tipos de investimento. Então nós queremos Então nós não vamos ocupar o nosso tempo em estudar sobre como investir o nosso dinheiro, mas mais em concentrarmos sobre como sairmos da dívida. Então, quando sairmos da dívida e não soubermos o que fazer com todo o nosso dinheiro, então nós lidaremos com esse problema. Em seguida, não compre a crédito. Em primeiro lugar, porque é uma violação das Escrituras. As Escrituras dizem a ninguém devais coisa alguma. Em segundo lugar, porque isso escraviza a pessoa. As Escrituras dizem que aquele que empresta é servo daquele que lhe emprestou. Em terceiro lugar, traz pressões de insegurança. Em quarto lugar, impede a Deus de prover por meio de fonte inesperada. Quando nós vamos e compramos as coisas antes do tempo, então Deus não pode prover por meio de outras pessoas. Em quinto, nega a Deus a oportunidade de reter itens prejudiciais. Houve um casal que frequentou o seminário e depois de me ouvir falar sobre as prioridades, eles sentiram que como família deveriam começar a tomar certas providências. E o pai pensou que a melhor coisa seria comprar aquele carrinho trailer que vai atrás do carro. E ele esperou até o fim do ano para que ele pudesse fazer o melhor negócio, mas ele teve que emprestar o dinheiro para comprá-lo.
E então ele estava querendo seguir um princípio, mas ao fazer isso estava violando um outro. Na primavera seguinte, a sua esposa teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica grande. E surgindo complicações, ela foi obrigada a voltar ao hospital 2 outras vezes. E durante todo o verão eles não puderam usar aquele trailer. E eles emprestaram aos seus amigos, mas eles tiveram que fazer todo o pagamento. Deus já sabia antecipadamente que a esposa ia ficar doente. E ele não havia provido o dinheiro porque sabia que eles não iam poder usar aquele objeto. Então, se nós nos adiantarmos, indo adiante da provisão de Deus, Deus não tem meios pelos quais Ele possa impedir que nós adquiramos aqueles itens que nos seriam prejudiciais. Nós já mencionamos a lei da desvalorização. Ela presume que nós paguemos à vista por aquilo que nós comprarmos. Quando nós olhamos ao redor, vemos os bancos, as companhias, conhecem esses princípios. E eles sabem onde colocar o seu dinheiro. E muitos deles têm salários que são muito semelhantes aos nossos. Mas eles sabem o que fazer com aquele dinheiro. E eles têm dinheiro para dar. Nós não temos dinheiro para dar. Há muitas ocasiões em que Deus vai permitir que surjam necessidades em nossa vida. Quero ser capaz de dar a outras pessoas, mas eu não podia fazer porque todo o meu dinheiro tinha sido gasto. Mas é uma coisa que nos deixa emocionados quando nós permitimos que Deus proveja para nós, para que nós, por nossa vez, possamos ajudar os outros. O próximo princípio é que nós tenhamos muita cautela em ser fiador para alguém. O fiador é quando alguém quer emprestar dinheiro e eles vêm a nós e querem que nós assinemos juntamente com eles, de modo que se eles não pagarem os seus compromissos, então nós teremos que resgatá-los. E as Escrituras nos dizem em Provérbios capítulo 6 que se nós assinarmos como fiador de alguém, devemos nos libertar desse compromisso o mais cedo que for possível. Devemos ir à pessoa e implorar a ela que nos deixe sair dessa responsabilidade. Porque se nós escaparmos disso, nós nos salvamos a nós mesmos como um animal da presa de um animal selvagem. E como um pássaro preso numa rede. O outro ponto é que nunca devemos fazer empréstimos para as coisas supérfluas, não essenciais. Mas devemos dar para suprir as necessidades básicas. Em outras palavras, quando vemos pessoas que têm necessidades básicas, Deus diz que nós não devemos emprestar a elas, mas devemos dar a elas. E se nós formos responsáveis pelo nosso dinheiro, então nós não vamos ter dinheiro sobrando ao redor de nós para desperdiçarmos. Se uma pessoa tem determinado salário e uma outra pessoa vem e pede para emprestar dinheiro de nós, a melhor maneira de ajudar aquela pessoa é não emprestarmos esse dinheiro a ela. Ensinarmos a ela os princípios pelos quais ela pode gerir o dinheiro que Deus está dando a ela. Porque se ele pensar que ele pode constantemente ir aqui e ali pedir dinheiro emprestado, então ele não sentirá que é responsável pelo seu dinheiro. Item 11, item 12... cultive a resistência típica dos resistência aos vendedores. Aprenda como dizer não aos vendedores. E não se deixe apanhar por todos os artifícios que os vendedores usam. Algumas coisas que os vendedores anunciam em termos de propaganda, eles concentram a atenção da pessoa exatamente naquilo que o produto não vai fazer. Por exemplo, nós temos um tipo de cigarro nos Estados Unidos e o título é que Chesterfield satisfaz. Realmente satisfaz, só precisa um deles. E o outro propaganda é para cerveja, diz onde há vida, a cerveja. E então o título é esse, onde há vida, a cerveja. Não há vida nenhuma naquele processo daquele produto. Uma outra propaganda fala de um outro tipo de cerveja, diz que é uma cerveja que foi feita no país de Deus. E todas essas propagandas enlaçam as pessoas para que elas comprem. E eles têm grandes cartazes dizendo economia especial. E então a esposa diz, olha, diz para o marido, nós podemos comprar aquilo com um desconto especial de 20%. Nós não estamos salvando dinheiro, ganhando dinheiro, quando nós gastamos dinheiro. Mas tudo que eles se importam é em fazer a pessoa crer que ao comprar aquilo ela está ganhando algum dinheiro. Mas nós nunca ganhamos dinheiro quando gastamos dinheiro. Muitas vezes aquelas coisas que nós compramos não são coisas que nós precisamos. Aquela máquina que nós temos em casa talvez ainda pudesse render durante muito tempo. Então se nós esperássemos até que ela desse tudo o que podia, então Deus iria prover quando o seu produto tivesse se estragado. Então em seguida aprenda como desenvolver as suas aptidões pessoais para os serviços de manutenção do lar.
Há muitas coisas, muitos trabalhos para os quais nós contratamos os serviços de outras pessoas e que nós poderíamos aprender a fazer nós mesmos. Toda vez que nós temos que contratar os serviços de uma outra pessoa para fazer alguma coisa, temos que ter certeza de ficar ao lado dela para vê-la fazer, para aprendermos com ela a fazer. Para que enquanto estamos pagando a ela para que ela faça, nós também estejamos pagando pela instrução que estamos recebendo. Na próxima vez que for preciso fazer aquele serviço, nós estejamos em condições de fazê-lo por nós mesmos. Algumas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo para isso, é melhor que eu pague. Mas se nós não estivermos, pagando, nós não estamos economizando dinheiro. Quando pagamos para as pessoas fazerem o que nós poderíamos fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a fazer é a trocar eu mesmo o óleo do meu carro. Há apenas um pequeno parafuso lá embaixo. Tudo que a gente tem que fazer é pegar uma chave de fenda e distorcê-lo. E quando a gente distorce, é bom levantar o cotovelo bem alto, porque senão o óleo vai correr dentro do paletó.